aí galera, Shaila na área, mais um programa aqui do canal BBHQ, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bora falar de gibizinho? Eu vou comentar com você do programa de hoje as leituras que eu realizei ao longo da última semana. Sim, estamos voltando com um quadro aqui, é um dos meus preferidos esse quadro, é o Leituras da Semana. Eu vou fazer ele um pouquinho diferente do que eu fazia anteriormente. Eu vou mostrar para você os quadrinhos que já tiveram resenhas aqui no canal. Sempre que tiver já resenha no canal aqui, eu vou deixar o card para você assistir, tá bom? Fica em algum canto aqui nessa tela esse card para você assistir esse vídeo de resenha, esse comentário que eu já fiz sobre esse trabalho. E na sequência eu vou mostrar para você quadrinhos que eu li. E esses quadrinhos não terão programas específicos, serão comentados neste programa aqui. Então esse programa ele terá, digamos assim, resenhas pocket, ok? Resenhas mais rapidinhas assim, para recomendar para você. Por quê? Porque é o seguinte, vocês não assistem todos os vídeos que libera aqui, às vezes nem o YouTube entrega. Tem tudo isso, né? Então, para garantir que você vai ficar sabendo de ótimos quadrinhos aqui, ou nem tanto, às vezes o quadrinho não é bom, mas enfim, né? Para você garantir saber todos os detalhes a respeito das coisas que eu li, eu vou apresentar para você aqui os quadrinhos, tá? Agora, se você realmente está querendo saber sobre conteúdos exclusivos e ter acesso muito mais aproximado aqui com o canal, né? Inclusive apoiando o canal aqui para que nós possamos alcançar o mais rápido possível o próximo estágio, 40 mil inscritos aqui no canal, você pode se tornar um membro aqui do canal BBHQs, um apoiador do nosso trabalho, um apoiador do nosso projeto, levando a palavra dos quadrinhos aos quatro cantos. Olha só, aqui no Instagram tem... Instagram, meu Deus do céu, eu tô pensando em Instagram. Aqui no YouTube você tem na descrição do vídeo e também você tem aqui na página principal o botão para você acessar a área de membros aqui do canal. Aqui na descrição você tem o link, tá bom? Clicando aí com apenas R$ 4,99 você se torna um apoiador desse canal. Apenas R$ 4,99, tá? E você terá acesso aí a conteúdos exclusivos, lives exclusivas somente para os membros e muito mais. Tem enquetes também, tem outras coisas também que eu tô trazendo novidade em breve para você. Então torne-se um apoiador deste canal, entra aí no nosso grupo de membros do canal BBHQs para você receber conteúdos exclusivos, apoiar esse trabalho aqui, está mais perto do Charlão, fechou? Legal demais. Vamos falar então sobre os quadrinhos aqui. Eu li essa semana, não foram tantos quadrinhos assim que eu li, mas não, na verdade eu li bastante. O que acontece é que tem vários quadrinhos grandões aqui que estão em processo de finalização. Você vai ver que na próxima semana, o Leituras da Semana vai ser o programa mais robusto em termos de leitura. Olha só, eu li o primeiro volume aqui da Batman Gárgula de Gotham, material que saiu pela editora Panini, escrito e desenhado pelo Rafael Grampá. Eu fiz comentários a respeito, para que você saiba, isso aqui tá um hype desgramado em cima disso aqui, mas se hype é justificado, eu comentei em programa específico, assim como eu também falei sobre grandes eventos DC Lendas. Eu comentei que esse aqui é um quadrinho fraco, né? É uma grande saga fraca do universo DC. Eu expliquei tudo isso no programa específico, esse trabalho aqui que conta com os roteiros do Jonas Strander e Len Wein e com a arte do John Byrne em altíssimo nível, com a arte e finalização do Carl Kessel. Muito bacana. O que eu vou te mostrar aqui agora são 3 quadrinhos, não tiveram e não terão resenhas específicas aqui no canal, tá? Eu vou apresentar materiais aqui bem interessantes para vocês. Os 3 quadrinhos são bem interessantes, cada um na sua proposta. Terceiro volume dessa série de quadrinhos que eu gostaria muito que você lesse esse material, se o seu objetivo é encontrar novos formatos de quadrinhos, formatos mais audaciosos, ideias diferenciadas do universo de quadrinhos. Eu me refiro à série que está sendo lançada pela editora Comic Zone, do Aquafax. Prisioneiro dos Sonhos. É o Julius Corentin Aquafax. Esse aqui é o terceiro volume dessa série, lançada pela editora Comic Zone, tá? São cadernados muito interessantes pela abordagem que o Mathieu, que é o criador desse quadrinho aqui, ele também é o escritor e artista daquele ótimo quadrinho Deus em Pessoa, também da editora Comic Zone, tá? Conheço o trabalho desse cara. Você tá afim de ler coisas realmente inusitadas, até subversivas em relação à construção dos quadros, ideias narrativas, esse quadrinho aqui é bem bacana. Aqui a gente tem uma brincadeira, né? O começo do fim. Nós temos uma brincadeira aqui com a questão do reflexo, né? Essa coisa do reflexo, do avesso, a história vai tratar desse tema. Nós já tivemos o Prisioneiro dos Sonhos, o primeiro volume,
e teve o segundo volume agora que me escapa o nome, tá? Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição para você adquirir também, postado no topo dos comentários os links para você adquirir esses quadrinhos. A ideia é sempre esse camarada aqui, o Julius Aquafax, que ele é uma espécie de um... Ele não é um burocrata, mas ele trabalha num sistema de trabalho burocrático e tal, e esse mundo dele é um tanto quanto maluco, porque as pessoas vivem em apartamentos apertadíssimos, né? E se deslocam através desses carrinhos, né? Que vão passando por esses trilhos que circundam os prédios. Isso claramente é uma forma, né, metafórica talvez, não sei, uma forma simbólica de mostrar sobre a modernidade, o trânsito, né, essa loucura, as pessoas saindo dos seus apartamentos, dos seus apertamentos e correndo para o trabalho desesperado, sempre atrasado. Essas temáticas sempre perpassam os quadrinhos aqui do Mathieu, esse trabalho, e aqui a gente vai ter essa brincadeira do avesso, então você vai até metade do quadrinho, depois você tem que virar ao contrário, e aqui é uma confusão danada, e é um quadrinho que gera reflexões. Essa é a característica dos quadrinhos do Mathieu, tá? Ele traz elaborações inusitadas, seja no roteiro, que é o caso de Deus em Pessoa, ou seja, roteiro barra arte, construções de quadros, ideias. Aqui não é tanto desenho, o ponto não é o desenho em si, mas é nas ideias das construções de cenários, nas ideias de construções de ambientes, o próprio roteiro, né? E nas maluquices que ele vai desenvolvendo ao longo da história. No primeiro volume tem um quadro, tem uma página que tem um quadro cortado, que vaza para outra página para gerar uma experiência nova. Você tem no segundo volume tipo um espiral assim no meio da página que você movimenta para te contar essa narrativa. Então, olha, eu gosto, não é aquele tipo de quadrinho que você vai ler e vai ter tudo explicadinho para você. É um material que aborda, né, a história aqui do Julius Corentin de uma maneira muito louca, bizarra, alucinante em vários momentos e sempre brincando muito, subvertendo muito aquilo que a gente conhece tradicionalmente de quadrinhos, tá? Então isso aqui é material indicado para quem tá querendo pirar um pouco na batatinha com quadrinhos. Vou falar aqui de dois trabalhos nacionais, tá? Os dois lançados pela mesma editora, Trem Fantasma. Esse primeiro aqui é o Amantikir, quadrinho lançado pela editora Trem Fantasma, que conta aqui com dois brasileiros, roteiro e arte, tá? Lilo Parra e o Jefferson Costa. Jefferson Costa você já ouviu falar de outros trabalhos, fez trabalho aí do Jeremias, pele pelo selo gráfico MSP, foi ganhador de prêmios, fez aquele quadrinho da editora Pipoca e Nanquim, que ainda falta na minha coleção, aquele Roseira, Medalha, Engenho, acho que é isso o nome do quadrinho, tá? Então ele é um autor aí que ganhou projeção nos últimos anos por conta dos seus trabalhos, e aqui a gente vai ver um trabalho aqui que vai falar sobre um aspecto, digamos, mitológico, brinca com essa coisa lendária também do universo indígena brasileiro. E esse quadrinho, ele tem uma arte que num primeiro momento você fala assim, cara, essa arte é muito estilizadona e tal, né? O trabalho de cores, mas quando você lê com atenção esse material, você vai ver que na verdade ele tem uma utilização bastante inteligente das cores e também da arte e também do diálogo, a forma como ele desenvolve os diálogos, os vocabulários usados, as regionalizações. É muito bacana tudo isso misturado com uma coisa bem assim de lenda indígena e tal. O que vai acontecer aqui, nós vamos ver uma garotinha, a Maria, que é levada pelo seu pai, né? Que ele trabalha como... ele corta as árvores ali, né? Um trabalho, vai desmatando. Ele é um lenhador, né? E aí ele deixa a filhinha dele ali sentada num tronco. Você vê que é uma coisa bem típica de regiões mais pobres do Brasil, pessoa que muitas vezes não tem com quem deixar a criança, então leva a criança para o trabalho, deixa ali quietinha, sentadinha. E aqui vem o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção em relação à arte. Você vê, por exemplo, que a menina Maria aqui, ela tem os olhos arregalados, né? Desenhado os olhos dela muito límpidos, enquanto o pai vai sendo representado como uma figura de rosto muito mais anguloso, muito mais duro, né? Até porque a menina vai atrás de um esquilinho, olha só. Vai atrás de um esquilinho e desaparece na mata, o cara fica desesperado, né? O pai da menina. E você vê que isso tem um propósito, né?
a forma como a menina foi desenhada pelo Jefferson Costa é para expressar realmente essa coisa do espanto da infância, os olhos arregalados, o sorriso, sempre um ar de diversão, uma inocência mesmo, né? Enquanto o pai já marcado pela vida, já com uma série de experiências negativas na vida, ele já é marcado, ele já é mais sofrido, então ele tem esse rosto mais de pedra, né? Mais duro, enrijecido pela vida. E a gente vai ver essa garota avançando aí na mata, de repente ela encontra com a onça, ela vai ter o contato também com o lobo-guará. É então um quadrinho que trata dessas temáticas indígenas, e a gente vê que o quadrinho ele faz uma pequena mudança, não diria uma mudança, ele tem um desenvolvimento que você talvez não espera. Em determinado momento a gente vai ver que a Maria vai encontrar com uma figura importante que vai lhe contar uma lenda indígena. Muito bonita a história, e tem toda aqui uma utilização de termos. Eu digo a você assim, que aparentemente, pelo que a gente vê do projeto, houve sim um grande estudo de palavras e termos utilizados por povos indígenas, mas aqui realmente precisaria de um antropólogo fazer essa análise, não é meu caso, eu não sei a correção dos termos, se está tudo realmente fundamentado na realidade antropológica, enfim. Mas eu não vou entrar nesses termos, eu estou entrando no termo aqui, gibi, quadrinho, história em termos de narrativa, construção de roteiro, tá? Eu não vou discutir aqui aspectos sequer das minorias, eu não vou entrar nessa questão nesse quadrinho, por quê? Por uma razão, não que esses temas não sejam importantes, mas é porque o quadrinho funciona só como quadrinho. Se você tirar essas questões aí, essas camadas todas que sem dúvida enriquecem o material, ainda assim ele funciona muito bem como uma história, é um quadrinho bonito, uma história bacana. Gostei, me diverti com esse quadrinho que é fininho aqui da editora Trem Fantasma, e ele vai tomando, já na parte final da história, quando a menina já sabe das lendas e tal, e aí o quadrinho vai tomando cores mais bonitas não, ele vai tomando um pouco cores assim mais lisérgicas, né, mais pro meio aqui do quadrinho. Aqui tá ela de novo, sorrindo, depois de ter passado por uma experiência na mata, né? Então, gostei desse quadrinho aqui. É uma recomendação aí pra você, tá? Se tá a fim de ler uma história que envolve lendas brasileiras e tal. É um quadrinho fininho, você lê rapidinho e é bem legal. E esse material aqui que tá chamando a atenção de muita gente, tá? Que é um lançamento também da editora Trem Fantasma, mas aqui em parceria com a editora Ultimato do Bacon. Eles lançaram esse quadrinho aqui, o Clube dos 27. Nós temos o Wes Oliveira e o Isaac Sagara. Isaac Sagara desenha pra caramba, tá? O material aqui bem legal, olha só. Ele tem um estilo assim que lembra um pouco, sei lá, ele me dá uma vibe Vertigo quando eu leio quando eu vejo a arte dele. Olha só. E aqui nós vamos ver a história de um escritor, um rapaz que está prestes a completar 27 anos e ele está completamente obcecado, a vida dele foi obcecada pelo Clube dos 27, seriam aqueles grandes artistas falecidos aos 27 anos. Todo mundo lembra de nomes como Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e mais recentemente a Amy Winehouse. Mas existem outras pessoas, inclusive eles vão trazer brasileiro, né? Teve uma figura brasileira importante, um astro do seu tempo, ao seu próprio estilo, que também veio a falecer aos 27 anos. O quadrinho traz uma abordagem um pouco é um lance de terror, assim, com alguns bons plot twists, algumas viradas bem interessantes. Cria um thriller aqui, onde tem uns capangas perseguindo o rapaz, porque ele tá nessa investigação do Clube dos 27, aparentemente tem uma camarilha secreta, né? Isso não é só, o quadrinho trata isso não como se fosse uma coincidência apenas, mas realmente existe questões relacionadas a pactos com o tinhoso e tudo mais que envolve essas histórias muito sinistras. A gente vai ver uma garota salvando o rapaz aqui e ele tá fugindo a toda, né? Porque ele está sendo perseguido, vai ser sequestrado e ele não sabe que consequências isso vai ter. O bacana da história é que a gente vê que houve sim um grande trabalho de pesquisa em relação a essas figuras, pelo menos uma pesquisa biográfica. E a gente vai acompanhando ao longo da história encontros do protagonista com personagens que morreram aos 27 anos. Por exemplo, aqui, ele encontrando a maravilhosa Janis Joplin, né? Ele vai ter um bate-papo aqui num bar em determinado momento com o Jimi Hendrix, ele vai trocar uma ideia com o Kurt Cobain. Então a gente vai vendo ele encontrando com essas figuras. Olha só que legal. A arte muito bacana e a história ela é diferente do que você pode imaginar, não é só uma história expositiva das pessoas que morreram com 27 anos, não, isso aqui constrói-se uma trama de suspense e com boas pitadas de terror, né?
Então é um quadrinho bem legal, bem desenhado, consegue te manter preso até a última página, né? E há um texto aqui bastante interessante depois. Olha que imagem sensacional de Jimi Hendrix. Né? Há todo um texto aqui também que vai trazendo mais informações. Você vê que essa coisa do Clube dos 27 é muito maior do que você imagina. Esse quadrinho ele tem essa capacidade informativa. Ele é um quadrinho, na minha opinião, muito bem escrito, tá? Dentro da proposta dele de criar um mistério em torno dessa situação. Acho que teve um número de páginas ideal. Esse quadrinho ele não se estende em demasia, também não fica encurtado. Talvez, se pudesse ter desenvolvido um pouquinho mais, também ficasse legal, mas eu não acho que tenha sobras nem ausências nesse quadrinho. Olha que imagem sensacional, do Isaac Sagara. Ele desenha muito bem mesmo, desenhando o Hendrix aqui. Nós vamos ver o protagonista trocando ideia. E esse clima de terror é bastante convincente dentro da narrativa. Como eu disse, lembra coisas da Vertigo. Não me pergunte o quê, eu não sei porquê. Eu li isso aqui e senti Vertigo. É um quadrinho que, se fosse publicado nos anos 90 ali, no começo dos anos 2000, com o selo da Vertigo, você compraria e leria, sem sombra de dúvida, tá? É um quadrinho bem interessante mesmo, uma abordagem bacana, um desenvolvimento legal. Boas cores aqui também. Gostei bastante desse trabalho aqui, desenvolvido pela editora Trem Fantasma, em parceria com a editora Ultimato Bacon. Aqui no final você inclusive tem referências, né? Várias páginas aqui de referências, coisas que você vai encontrando ao longo do quadrinho, tá? Então, Clube dos 27 é um quadrinho bem interessante aí para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa fantasia, esse mito, ou será que não? Muito bom, essas foram as leituras que eu realizei ao longo da semana. Certamente no próximo programa nós teremos muito mais quadrinhos aqui para apresentar, pelo menos quadrinhos mais parrudos, porque tem bastante coisa para terminar aí ao longo dessa semana, fechou? Os links para você adquirir esses quadrinhos que eu apresentei nesse programa estão aqui na descrição e também no topo do comentário, tá? E você vai também passar aqui pelo primeiro link na descrição e entrar no nosso exclusivo clube de membros aqui do canal BBHQs, você se tornar um apoiador e também recebe conteúdos exclusivos, fechou? É isso aí, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!